Olá, 13 de junho de 1989, Dongo como aniversário da segunda aparição em Fátima, a besta semelhante a um cordeiro. Pastor Paulo Júnior, veja a explicação da Mãe Amada para nós aqui, nesta obra que me acompanha desde a década de 90. E eu sofri muito, pastor, muito. Filhos prediletos, recordais hoje a minha segunda aparição ocorrida na pobre cova da Iria, em Fátima, em 13 de junho de 1917. Já desde então eu vos predisse o que estáis vivendo nesses tempos. Anunciei-vos a grande luta entre mim, mulher vestida de sol, e o enorme dragão vermelho que levou a humanidade a viver sem Deus. Eu vos predisse também o trabalho enganoso e tenebroso, executado pela maçonaria para afastar-vos da observância da lei de Deus e tornar-vos assim vítimas dos pecados e dos vícios. Sobretudo, como mãe, vos quis advertir do grande perigo que ameaça hoje a Igreja, devido aos muitos e diabólicos ataques que se desferem contra ela para destruí-la. Para conseguir este fim, a besta negra que sobe do mar vem da terra em auxílio, uma besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Veja o que... Pastor Paulo Júnior, o cordeiro, diz a Mãe Amada, na Divina Escritura, sempre foi o símbolo do sacrifício. Na noite do Êxodo, foi sacrificado o cordeiro. E com o seu sangue foram aspergidos os umbrais das casas dos hebreus para subtraí-los ao castigo, que ao contrário golpeou todos os egípcios. A Páscoa hebraica recorda este fato todos os anos, com a imolação de um cordeiro, que é sacrificado e consumido. Sobre o Calvário, Jesus Cristo se imola para a redenção da humanidade. Se faz Ele próprio nossa Páscoa e se torna o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo. A besta traz sobre a cabeça 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Ao símbolo do sacrifício está intimamente unido o do sacerdócio, os 2 chifres. Um chapéu com 2 chifres era usado pelo sumo sacerdote no Velho Testamento. A mitra com 2 chifres usam os bispos na igreja para indicar a plenitude de seu sacerdócio. Veja, pastor Paulo Júnior, eu sou uma católica praticante e que fui resgatada do meu fosso do abismo profundo, sem retorno, sem luz, por meu Cristo Eucarístico. Olha a minha dor, sente a minha dor em saber, poder ter que revelar que a minha própria Igreja Católica Apostólica Romana trai o meu amado Jesus Cristo, que já estão tirando até Jesus Eucarístico do sacrário e botando a escanteio. Isso está acontecendo nas igrejas, pastor, igrejas católicas. Olha a dor que eu sinto pelo meu amado Jesus, sabendo dessa traição desde a década de 90. E calada. E agora é meu tempo de testemunho público. Por quê? Porque eu sinto que há uma pessoa como você, pastor Paulo Júnior, que me faz falar, que me faz também colocar a minha dor junto à sua. Então ela explica, Nossa Senhora, para o sacerdote que já estava sabendo dessas situações do pontificado de João Paulo II. A besta negra, semelhante a uma pantera, indica maçonaria. A besta, com 2 chifres, semelhante a um cordeiro, indica maçonaria infiltrada no interior da igreja, isto é, a maçonaria eclesiástica, que se difundiu, sobretudo, entre os membros da hierarquia. E agora, padre? Pastor, e agora? Para se saber quem é quem aí? Para dar nome a quem aí? Quem são esses, não é? Então que se salvem cada alma humana e que Nossa Senhora faz adentrar essa facção da desgraça que está no poder do Império Maçônico, se dissipe essa treva e que acorrente este animal para o quinto dos infernos, que lá é o lugar dele. Então é isso, parte desse clero pecador. Nós não podemos condenar todos. Eu conheço santos sacerdotes, não é? E não posso falar de bispos, a não ser um único bispo que eu conheci, que é muito, muito amado.
da minha alma humana. Esta infiltração maçônica no interior da igreja já vos foi predita por mim em Fátima, quando vos anunciei que Satanás se introduziria até o vértice da igreja. Se o objetivo da maçonaria é de conduzir as almas à perdição, levando-as ao culto de falsas divindades, o objetivo da maçonaria eclesiástica, qual é? É, por outro lado, de destruir Cristo e a sua igreja, construindo um novo ídolo, isto é, um falso Cristo e uma falsa igreja. Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, é o Verbo encarnado, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque une na sua pessoa divina a natureza humana e a natureza divina. Jesus, no Evangelho, deu de si próprio a sua definição mais completa, dizendo ser a verdade, o caminho e a vida. Jesus é a verdade porque nos revela o Pai, nos diz a sua palavra definitiva, leva toda a divina revelação ao seu perfeito cumprimento. Jesus é vida porque nos dá a própria vida divina com a graça por ele merecida com a redenção e institui os sacramentos como meios eficazes que comunicam a graça. 7 sacramentos. Jesus é o caminho que conduz ao Pai por meio do Evangelho que nos deu como caminho a percorrer para chegar à salvação. Jesus é verdade porque é ele, palavra viva, fonte, sinete de toda a divina revelação. Então, a maçonaria eclesiástica age para obscurecer a sua divina palavra, por meio de interpretações naturais, irracionais, e na tentativa de torná-la mais compreensiva e acolhida, a esvazia de todo o seu conteúdo sobrenatural. Assim se difunde os erros em todas as partes da própria Igreja Católica. Por causa da difusão desses erros, hoje, muitos se afastam da verdadeira fé, realizando-se a profecia que eu vos fiz em Fátima. Virão tempos em que muitos perderão a verdadeira fé. A perda da fé é a apostasia. A maçonaria eclesiástica age de modo enganoso e diabólico para conduzir todos à apostasia. Jesus é vida porque dá graça. O objetivo da maçonaria eclesiástica é o de justificar o pecado, de apresentá-lo não mais como um mal, mas como um valor e um bem. Assim se aconselha cometê-lo como um modo de satisfazer as exigências da própria natureza, destruindo a raiz da qual pode nascer o arrependimento, e se diz que não é mais necessário confessá-lo. Fruto pernicioso deste maldito câncer, que se difundiu em toda a igreja, é o desaparecimento da confissão individual em toda parte. As almas são levadas a viver no pecado, recusando o dom da vida que Jesus nos ofertou. Jesus é caminho que conduz ao Pai por meio do Evangelho. A maçonaria eclesiástica favorece as explicações que dão dele interpretações racionalistas e naturais, por meio da aplicação dos vários gêneros literários, e assim o Evangelho é dilacerado em todas as suas partes. Chega-se finalmente a negar a realidade histórica dos milagres e da ressurreição e se põe em dúvida a própria divindade de Jesus e a sua missão salvífica. Depois de ter destruído o Cristo histórico, a besta com 2 chifres semelhantes a um cordeiro procura destruir o Cristo místico que é a Igreja. A Igreja instituída por Cristo é uma só, a Igreja Santa Católica Apostólica Una, fundada sobre Pedro. Como Jesus também é a Igreja fundada por ele, que forma o seu corpo místico, é verdade, vida e caminho. A Igreja é verdade, porque só a ela Jesus confiou a guarda na sua integridade, todo o depósito da fé, confiou à Igreja hierárquica, isto é, ao Papa e aos bispos unidos a ele. A maçonaria eclesiástica procura destruir essa realidade com o falso ecumenismo. Pastor Paulo Júnior. Imagina eu assistindo às aberrações desse ecumenismo que está aí. Com tantas seitas espalhadas, como é que nós vamos ter um verdadeiro ecumenismo? Não existe. Então, antes o diálogo interreligioso, para explicar para esse mundo de gente da chamada santa ignorância, como bem Padre Paulo Ricardo nos diz, a levar a conhecimento da verdade que está tão dilacerada. E Deus está dando a misericórdia, o tempo da misericórdia. O falso ecumenismo, que leva à aceitação de todas as igrejas cristãs, afirmando que cada uma delas possui uma parte da verdade.
Ela cultiva o projeto de fundar uma igreja ecumênica, universal, formada pela fusão de todos os credos cristãos, entre os quais a Igreja Católica. Nossa Igreja Católica metida nisso tudo. E é isso. Isso eu sei desde a década de 90. O livro A Obra Azul foi feita na década de 70 já, sendo realizada nos 5 continentes por 25 anos, com viagens intensas de padre Stefano Gobbi, o padre italiano. Não é? A igreja é a vida porque dá a graça, e só ela possui os meios eficazes da graça, que são 7 sacramentos. É vida, especialmente porque só a ela foi dado o poder de gerar a Eucaristia, por meio do sacerdócio ministerial e hierárquico. É por isso que Satanás quis destruir a Igreja Católica, tirando a escanteio os sacrários do centro da igreja. É isto, pastor, essa é a dor. Essa foi a gota d'água para mim, no meu copo transbordante já. Na Eucaristia, Jesus Cristo está realmente presente com seu corpo glorioso e a sua divindade. Então a maçonaria eclesiástica, de tantas enganosas maneiras, procura atacar a piedade eclesial para com o sacramento da Eucaristia. Desta valoriza só o aspecto da ceia. Tende a minimizar o seu valor de sacrifício, procura negar a presença real e pessoal de Jesus nas hóstias consagradas, pastor. Por isso foram gradualmente suprimidos todos os sinais externos que são indicativos da fé na presença real de Jesus na Eucaristia, como as genuflexões, as horas de adoração pública, o santo costume de circundar o tabernáculo com luz e flores. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. Quanto eu tive que ter tempo para digerir tantas coisas dentro de mim, passar por tantas tristezas para eu poder falar aqui sem lágrimas, sem estar chorando aos prantos aqui. A igreja é o caminho porque conduz ao Pai por meio do Filho e do Espírito Santo, sob a estrada da perfeita unidade. Como o Pai e o Filho são um, assim deveis ser uma só coisa entre vós. Jesus quis que a sua igreja seja sinal de instrumento e unidade de todo o gênero humano. A igreja consegue ser unida porque foi fundada sobre a pedra angular da sua unidade, Pedro. E o Papa, que sucede ao carisma de Pedro, quem é? Então, a maçonaria eclesiástica procura destruir o fundamento da unidade da igreja com um ataque traiçoeiro e insidioso ao Papa, na época o Papa João Paulo II. Ela urde as tramas da disenção e da contestação ao Papa, sustenta e premia aqueles que o vilipendiam e lhe desobedecem, propaga as críticas e as oposições de bispos e teólogos. Desta maneira é demolido o próprio fundamento da sua unidade, e assim a igreja é cada vez mais dilacerada e dividida. Filhos prediletos, eu vos convidei a vos consagrardes ao meu coração imaculado e a entrardes neste meu materno refúgio, sobretudo para seres preservados e defendidos contra esta terrível insídia. Por isso, no ato de consagração do meu movimento, eu vos solicitei a renunciardes a qualquer aspiração de fazer carreira. Assim, pastor Paulo Júnior, eu vendo sacerdotes vestidos como boizinhos, vendo sacerdotes correndo atrás de fama, de certificados, de diplomas e de dinheiro com vendas. Que dor, pastor, que dor. Assim podeis subtrair-vos a mais forte, mas, perdão, deixa eu fazer um parênteses, eu fui a miserável, tive meu tempo de misericórdia. Eles todos terão tempo. Todos terão tempo da sua misericórdia. Deus da misericórdia está aí, com Santa Faustina, com Jesus misericordioso e com a aproximação ao Imaculado Coração de Maria como refúgio na oração, para vencer Satanás e acorrentá-lo. Dizer não a esse poder do inferno. Assim podeis subtrair-vos a mais forte e perigosa insídia usada pela maçonaria para associar à sua seita secreta tantos meus filhos prediletos. Eu vos levo a um grande amor a Jesus verdade, fazendo-vos corajosas testemunhas de fé, a Jesus vida, levando-vos a uma grande santidade, a Jesus caminho, pedindo-vos para serdes na vida somente o evangelho vivido e anunciado à letra. Depois vos conduzo ao maior amor à igreja. Faço-vos amor à igreja verdade, fazendo-vos fortes, anunciadores de todas as verdades da fé católica, enquanto vos opondes com força e coragem a todos os erros.
Torno-vos ministros da Igreja Vida, ajudando-vos a ser sacerdotes fiéis e santos. Estejais sempre disponíveis às necessidades das almas, prestando-vos com generosa abnegação ao ministério da reconciliação e sede chamas ardentes de amor e de zelo para com Jesus presente na Eucaristia. Nas vossas igrejas voltem-se a fazer com frequência as horas de adoração pública e reparação ao Santíssimo Sacramento no altar. Transformo-vos em testemunhas da Igreja Caminho e vos torno-os instrumentos preciosos da sua unidade. Para isso vos dei como segundo compromisso no meu movimento uma particular unidade ao Papa. Por meio do vosso amor e da vossa fidelidade, o desígnio divino da perfeita unidade da Igreja voltará a resplandecer em todo o seu esplendor. Assim, a tenebrosa força que hoje exerce a maçonaria eclesiástica para destruir Cristo e a sua Igreja, eu oponho o forte esplendor do meu exército sacerdotal e fiel, para que Cristo seja por todos amado, escutado e seguido, e a sua Igreja seja cada vez mais amada, defendida e santificada. Nisto, sobretudo, resplandece a vitória da mulher vestida de sol, e o meu coração imaculado tem o seu mais luminoso triunfo. Esta mãe me acompanha desde que eu me tornei realmente gente, pessoa, na década de 90. Mãe amada, o meu amor é para sempre. Contigo, mãe doce, coração tão doce. É assim, pastor Paulo Júnior, a nossa luta, mas é essa a esperança. A esperança é a mãe, a mulher vestida de sol, Nossa Senhora de Fátima, e de todos os demais títulos que ela se manifestou no mundo inteiro, em várias partes do mundo, deixando as suas mensagens para nós, porque ela sabia deste tempo, né? Tudo já era profetizado, foi profetizado por ela. Ela está conosco. Ela está conosco. Tenhamos então fé, esperança, muita esperança. E também vou colocar aqui no próximo vídeo o número da besta 666. Explicações então da nossa amada mãe, Nossa Senhora de Fátima, das suas revelações. Em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.